Crianças de 3 a 9 anos de idade, se eles estiverem aqui no santuário, podem ser levados ao departamento infantil. Crianças de 3 a 9, haverá o culto. O tema dessa palavra hoje é: quando uma oferta muda a minha história. Você diz amém por isso? Quando uma oferta muda a minha história. Quando uma oferta muda a nossa história. Hoje passei o dia quase todo meditando nessa palavra que vou ministrar o seu coração. Essa é uma palavra de ensino. Eu espero ser o mais breve e objetivo possível para que você possa reter as partes dessa mensagem que vão, se você permitir, vai mudar a sua vida, tem o poder de mudar a sua história, porque a Bíblia ela não mente. Quem diz amém por isso? A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra de justiça, a palavra que, quando aplicada à fé e nós começamos a vivê-la, nós começamos a colher dos frutos dessa boa palavra. Você diz amém? Nós vamos hoje investir muito tempo dessa noite na leitura da história de Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Bom, se você é um novo convertido, se você está há pouco tempo na igreja, deixa eu te colocar a par do contexto antes da gente ler o texto. Aqui o povo de Israel, ele era governado não por reis, né? Ainda era um povo tribal, as tribos ainda eram muito latentes em Israel. Israel aqui era governada por juízes que vinham, passavam um tempo, levantados pelo Senhor para governar, e depois levantava-se outro, e assim a nação ia vivendo conforme a vontade do Senhor. O texto que nós vamos ler sobre essa história de uma oferta que muda a nossa história está em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Todos os textos vão aparecer aqui na tela, para que você possa acompanhar. Eu quero que você leia comigo Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, né? Diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Olha aí, era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quem diz amém por essa palavra? Eram tempos muito difíceis, como já diz o texto, a leitura é muito direta. Foram 7 anos aqui de extrema pobreza em Israel. Mas não era uma pobreza por falta de produção de alimentos, por falta de manter os animais, não. Aqui Israel estava sendo subjugado de uma das piores formas pelo inimigo. Uma das piores formas de aprisionamento é quando uma pessoa produz e aquilo que ela produziu para a sua casa, para a sua vida, para a sua família é tomado dela. É tomado de uma forma onde nada ficava mesmo. Aqui a situação era tão terrível que o texto nos diz que o povo de Israel subia as montanhas, fizeram cavernas para quê? Para se esconder dos midianitas, para se esconder dos amalequitas, para se esconder dos povos do Oriente, porque tudo aquilo que eles produziam, meu irmão, já pensou, você produz tanto, você trabalha tanto, quem sabe você começa a se identificar com essa história.
Porque quem sabe você esses dias, estamos chegando aqui no final do mês, hoje é dia 25, quem sabe você está chegando no final do mês, não tem mais nada na sua carteira, não tem mais nada na sua conta bancária, não tem mais nada na sua despensa, e você quem sabe falou para o seu marido ou para a sua esposa, disse assim, nossa, a gente trabalha tanto, a gente rala tanto, é tão difícil, mas a gente não está vendo aí, o resultado no que diz respeito àquilo que a gente produz perdurar, por exemplo, os 30 dias. É uma realidade na vida de muitas pessoas. E não é pelo muito, não, é por uma questão de princípio que a gente vai ver aqui nessa palavra. Quem sabe essa é a sua história, você trabalha muito, você está produzindo, mas aquilo que você está produzindo muito, mas você não está conseguindo desfrutar daquilo que você produz. E você não sabe como as coisas não param na sua mão, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre é um gasto com remédio, sempre é um gasto com a manutenção do carro, sempre é um gasto com a manutenção da casa, sempre é algo que se precisa. Nossa, olha a história de muitas pessoas começando a firmar um paralelo com a história aqui de Israel. Midianitas, amalequitas, povos do Oriente roubavam o fruto do trabalho daquele povo. Quando eles começavam a produzir algo, quando começava a produzir, quando a terra começava a dar o seu fruto, quando eles achavam que iam guardar mantimento, quando eles achavam que o gado que eles cuidavam ia gerar ia dar leite, ou eles poderiam fazer o corte, vinham os amalequitas, ou levavam tudo, ou simplesmente matavam os animais e levavam toda a produção. Essa era exatamente o que Israel estava passando. A Bíblia vai dizer assim, ao ponto de Israel empobrecer muito. Puxa vida, pastor, estou entendendo essa história que o senhor está contando e tem algum paralelo com a minha história. Tudo bem, eu entendi a história, mas eu vim nessa noite receber uma palavra para que realmente essa história seja mudada. Quem está aqui diz amém por essa palavra. Eu não vim aqui, guarde bem, eu não vim aqui pregar bem para você, eu vim aqui liberar uma palavra da parte de Deus que pode mudar a sua história. Eu não estou preocupado em falar bonito, estou preocupado em pregar bem, não. Eu estou preocupado aqui em liberar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida. Quem sabe você está dizendo assim, tudo bem, e agora, pastor? O que é que a Bíblia vai ensinar para que eu possa realmente viver de uma forma diferente? Primeiro ponto que nós vamos ler na palavra. Primeiro ponto, sabe qual é? Entenda o poder de uma oferta trazida ao altar do Senhor. Entenda o poder de uma oferta trazida ao altar do Senhor. Você lê o texto comigo até o versículo 7. Agora nós vamos ler o texto que continua a partir do versículo 11, quando diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre a grande árvore de Orfa, que pertencia ao asberita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. E você entende agora porque ele estava prensando o trigo no lugar de uva. Isso é básico. Isso é básico. Ele estava fazendo algo que não deveria ser feito naquele lugar. Agora, por que isso, irmão? Por que isso? Porque os amalequitas iam roubar, os midianitas iam roubar, mas a situação era tão drástica, que em tempos de dificuldade, irmão, nós precisamos fazer algo diferente. Em tempos de dificuldade, em tempos de luta, não basta fazer a mesma coisa, não. Eu preciso de algo diferente, porque se eu vou repetindo as mesmas coisas, é claro que a sua história não será mudada. Mas se nessa noite você entende que há um poder numa oferta, se você entende que há algo da parte do céu que realmente pode mudar a sua história, está na hora de você agir de forma diferente. Em tempos de guerra, em tempos de luta, tem que se fazer algo diferente. E era exatamente isso que Gideão estava fazendo. Ninguém malhava trigo. Malhar trigo é na eira. Eu preguei aqui uma vez sobre a eira. Acho que foi ano passado. Sobre a eira. A eira é o lugar de malhar o trigo. O lagar não, era de uva. Mas não tinha uva, tinha trigo. Ele estava fazendo a parte dele. Quem já tomou posse dessa palavra em nome de Jesus?
Versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, olha aí, mas agora o Senhor nos abandonou, e entregou nas mãos de Midian, e nos entregou nas mãos de Midian. Continua o texto, vamos lá, continua. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Não sou eu que o estou enviando, filho, é o Senhor que está enviando você. É o Senhor quem continua a reverberar essa palavra. Vai, amanhã é dia de produzir, vai, amanhã vai para o seu trabalho, amanhã vai para o seu negócio, vai para a sua escola, amanhã vai fazer o que você tem que fazer, afinal de contas, não sou eu que o estou enviando. Quem já tomou posse também dessa palavra? Não sou eu que estou enviando, não é pela sua força, não é por você mesmo, não é porque você é capaz, é porque o Senhor está enviando os seus filhos, aleluia. O Senhor está enviando os seus filhos. O Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Versículo 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E você vai derrotar como se fosse um só homem. Versículo 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pão sem fermento, pôs a carne no cesto, e o caldo numa panela, e os trouxe para fora, e ofereceu-os ao Senhor sobre a grande árvore. Eu vou parar aqui. Quando o Senhor se apresenta a Gideão, e vai falar para que ele desse aquele passo de fé, que o Senhor iria com ele, que ele iria libertar o povo de Israel. Tudo vai começar quando ele recebe a palavra do Senhor e ele vai começar entregando uma oferta. Você e eu precisamos entender nessa noite o poder que existe na entrega de uma oferta ao Senhor. O momento que Gideão recebe ali o anjo do Senhor, e que o anjo fala que haveria um grande livramento, ele entende que o livramento não seria apenas para ele, o livramento seria não apenas para a família dele, mas seria para toda uma nação. No momento que você entende que Deus ele já te presenteou, já te entregou algo das mãos dele para a sua vida, você tem que ter um pensamento muito mais além, porque não é para você, é para a sua família, é para os seus descendentes, é para quem está ao seu lado hoje, é para quem está junto com você. Entenda bem, Gideão tem ali a visita do Senhor, recebe a visita do Senhor, e ele diz assim, é muito mais do que somente para minha casa, é muito mais do que somente para minha família. Ele entende que aquilo que ele iria fazer, iria abençoar toda a nação de Israel, toda uma nação. Queridos, entenda bem, Gideão, ele toma posse daquela palavra liberada pelo Senhor, e ele vai começar a entender que ele tinha que entregar uma oferta ao Senhor. Ele vai entender que o primeiro passo para a mudança, não na sua vida somente, mas em toda uma nação, era a entrega de uma oferta ao Senhor. E o texto que a gente leu, nos diz que ele voltou para casa e disse assim, olha, se é o Senhor mesmo, espera aí. Eu vou voltar para minha casa, e eu vou preparar uma oferta, e eu vou trazer aqui a pedra ao altar. Você vai ver que ali estava uma pedra debaixo de uma árvore, onde simbolizava ali o altar do Senhor. E Gideão, ele vai na sua casa, ele vai trazer uma... Irmão, veja, lembre que o tempo era muito difícil. Ele vai trazer um cabrito, ele vai trazer carne, ele vai preparar como se fosse o caldo, como se fosse para a gente hoje, alguns comentaristas, como se fosse um pirão para a gente hoje.
e ele vai pegar 10 quilos de farinha para fazer pão. Era refeição para quase 15 pessoas. Mas o tempo não era de falta? O tempo não era de falta? Mas ele entende o seguinte: não, o tempo hoje é de falta, mas primeiro eu entrego uma oferta, porque eu sei que toda a minha história vai mudar. Essa palavra, querida, é para quem crê, é uma palavra de ensino, é uma palavra para o povo de Deus, é uma palavra para você que está aqui nessa noite. Uma oferta pode mudar sim a sua história. Gideão tinha o cabrito, Gideão tinha a farinha, Gideão, ele sabia fazer o cozido, sabia fazer aquele pirão, e ele decide fazer, sabe o quê? Eu vou entregar ao Senhor, eu vou entregar no altar do Senhor. Ele entrega a sua oferta, o livramento começa a acontecer. Se você volta a alguns livros da Bíblia, você vai ver que logo quando Noé, ele sai da arca, ele vai imolar holocaustos ao Senhor, e depois da oferta entregue no altar, a terra vai começar a produzir semelhantemente aos tempos, sabe de quem? Aos tempos de Adão, antes de pecar. A terra vai dar uma grande colheita. Quando você começa a ler a história, por exemplo, de Abraão, ele vai ofertar, e a descendência dele, sem ele mesmo ainda ter Isaac, já era contínua sobre a terra, porque era algo de fé. Quando você pega a palavra de Deus e você vai estudar, você vai ver que em 1 Crônicas 7, Salomão, ele vai entregar ofertas na consagração do templo ao Senhor. A arca da aliança chega ali no lugar onde era o santo dos santos, o lugar santíssimo, e ali a Shekinah de Deus invade, mas antes ele entregou uma oferta. Querido, Crônicas 7 vai dizer que a Shekinah, a presença do Senhor, encheu a casa de Deus, onde os sacerdotes não podiam entrar. Querido, entenda bem, que a sua casa, que a minha casa seja cheia da presença de Deus, ao ponto da gente não enxergar mais nada, ao ponto da gente só enxergar primeiramente a presença, ao ponto da gente primeiramente enxergar primeiro as coisas de Deus. Ah, eu quero, todo mundo quer, mas eu tenho que entender que existe um princípio antes a ser cumprido, é o princípio da entrega. Não é barganha, que é isso? Deus não precisa nada meu, de nada seu. É dessa forma que Deus estipulou, é dessa forma que a palavra de Deus está nos ensinando, é dessa forma que a Bíblia está sendo revelada para a minha vida e para a sua vida. É dessa forma. Eu já disse, olha, para que as coisas comecem a acontecer de uma forma diferente, está na hora de uma ação totalmente diferente, quem sabe daquela que você tinha ontem. Uma oferta consagrada é certeza de recursos multiplicados. Tem aqui alguns que creram. Eu vou ler de novo e você vai acompanhar aqui. Oferta consagrada é certeza de recursos multiplicados. Ofertas consagradas no altar é certeza de recursos multiplicados. Se você for está aí em Juízes capítulo 7, a partir do versículo 19 ao versículo 21, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, Juízes capítulo 7, versículos 19, vai dizer assim, ó, esse versículo não, Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma arroba de farinha, 3 pães sem fermento, pôs a carne no cesto, um caldo na panela e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento, ponham sobre esta rocha, ponha sobre o altar e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em suas mãos, o anjo do Senhor tocou a sua carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor ali desapareceu. Ofertou, o Senhor recebeu, o Senhor foi, e Gideão estava com a sua missão. Esse texto daqui, hoje à tarde eu me lembrei de Lucas capítulo 9. Jesus Cristo alimentando a multidão com 5 pães e 2 peixes. Olha a semelhança no que diz respeito à entrega. E estava ali cerca de 5.000 homens.
Mas ele disse aos seus discípulos, Jesus disse aos discípulos: faça-os sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram. E todos se assentaram. Tomaram os 5 pães e 2 peixes. Tomando os 5 pães e 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos, para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Sabe o que é que você e eu nós precisamos entender no paralelo desses 2 textos? É que o Senhor recebeu uma oferta de primícia. Jesus ele vai receber os 5 pães e 2 peixes primeiramente. Jesus vai consagrar ao Senhor, assim como o Gideão havia consagrado a oferta. Em seguida, depois da consagração do pão, Jesus entrega aos discípulos e os discípulos vai começar a entregar às pessoas que estavam assentadas. O milagre vai acontecer na mão de Jesus? Vai acontecer na mão de Jesus? Não. O milagre começa a acontecer quando Jesus consagra, quando os 5 pães e 2 peixes é consagrado. Consagrei ao Senhor, Jesus entrega aos discípulos, e os discípulos começam a entregar o pão, e o pão começa a ser multiplicado, e o pão vai ser multiplicado, e o pão é multiplicado, e o pão é multiplicado. O que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer exatamente que quando nós, primeiro, dedicamos ao Senhor, Ele é o responsável por toda a multiplicação na nossa casa. Primeiro não é o cartão, não é o colégio, não é o primeiro, vem Deus. Não é a igreja, é Deus. Irmão, entenda bem, ninguém paga dízimo. Dízimo não se paga. A gente paga conta, paga imposto. Dízimo a gente não paga, dízimo nós entregamos porque é algo de coração. Eu pago por um produto ou por um serviço, não é assim que funciona? Mas dízimo nem é produto nem serviço. Dízimo é providência do céu para a nossa vida. A gente não paga. Não. Entregamos porque entendemos que não é nosso. Entendemos que não é nosso. Ofertamos porque entendemos que quando nós movemos o nosso coração, colocamos oferta no altar, Deus é quem faz todo o processo de multiplicação. Primeiro é levado a Deus no altar e Ele multiplica depois. Diga assim: primeiro entrego a Deus e depois Ele multiplica. Existe uma semente nas suas mãos. Consagre as suas sementes no altar do Senhor. Consagre suas sementes no altar do Senhor. Aqui foi o que Gideão fez. Espera aí, anjo do Senhor, fica aí. Eu vou lá entregar, vou preparar minha oferta, vou entregar. E se foi Deus mesmo, vai receber. Irmão, uma prova. Ele coloca o caldo, a carne e o pão na pedra. E ali o anjo do Senhor com a ponta do seu cajado toca e ali é consumido. Tocou fogo. Consumiu. A Bíblia fala que Gideão e os familiares chegaram depois e pegaram lá a carne, torrada, a carne assada, e eles consumiram? Não, meu irmão, não. Eu tenho que entender o seguinte: para que a minha oferta ela seja multiplicada, primeiro, antes de trazer no altar, guarde isso é uma chave. Antes de trazer a minha oferta no altar, primeiro ela morre no meu coração. Primeiro morreu aqui, porque eu entendo que é do Senhor. Morreu aqui, depois é simbolizado aqui no altar. E depois, irmão, você acabou de profetizar. Quando eu consagro, Deus multiplica. Quando nós consagramos, Deus multiplica. Por que eu estou trazendo esse ensino para a sua vida nessa noite? Porque aí entra o terceiro passo, o terceiro ponto para mim e para você. Sabe qual é? Jamais confunda necessidade com princípio. Jamais troque necessidades pelos princípios, ou princípios pela necessidade. Não, veja bem. Como assim, pastor? As necessidades são latentes. Já diz o nome, é algo que a gente precisa, é necessidade. Mas
quando eu entendo que eu sou movido por princípios, quando eu entendo que a minha vida precisa ser direcionada por princípios, a minha necessidade fica em segundo plano. Você entendeu essa palavra? A minha necessidade fica em segundo plano. Deixa eu situar você aqui sobre necessidade versus princípios. No capítulo 7 de Juízes, já é a preparação de Gideão para a batalha contra midianitas, amalequitas e povo do Oriente. Quem está aqui, irmão? Está pegando aí o fio da meada da história? O capítulo 7 vai começar a preparação de Gideão, onde ele vai sair por todo Israel, chamando o povo para a batalha, que é o resumo da história. Chamando o povo para a batalha. O exército dos amalequitas, midianitas, povos do Oriente, era muito maior. Era muito mais poderoso. Mas ele estava indo para lutar debaixo de uma palavra da parte de Deus. E ele estava indo lutar depois que ele entendeu o princípio da palavra. Ele reúne os homens de Israel. Ele vai reunir cerca de 32 mil homens. Ele vai reunir 32 mil homens para a batalha. É exatamente o que está escrito aqui no capítulo 7, no versículo 1 em diante. Isto é, Gideão com todo o seu exército, ele acampou junto à fonte de Harod. Eu acho que eu não coloquei esse texto, Nicole. Não coloquei. Aí você guarda aí. O acampamento de Midian estava ao norte deles. E o Senhor disse a Gideão: tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Tem muita gente. Tem muita gente. Tem gente demais. Está aí o texto. Gente demais. Para entregar Midian nas suas mãos. Para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Eram quantos? 32 mil. Aí Deus diz assim: todos aqueles que estiverem com medo, vai embora. Vaza, vai embora. Todo o que estiver com medo, pode ir. Ficam quanto? 22 mil. Você entende por que foi que Deus, ele deu ordem para Gideão mandar todos os medrosos embora? Você entende por quê? Porque, da mesma forma que fé é contagiante, medo também é contagiante. Da mesma forma que se você é alimentado por palavras de fé, você vai ter força, como também o oposto. Da mesma forma, se você é alimentado por palavras de medo, você não sai mais de casa. Cuidado com, mais uma vez, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está vendo. 32 mil, 10 mil medrosos, vai embora. Aí Deus um dia diz assim: Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Faz o seguinte, olha o texto. Mas o Senhor tornou a dizer: ainda há gente demais. Desça, irmão, guarda esse versículo. Ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Tem texto aí, Nicole? Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água, lambendo como se faz o cachorro. É o texto da Bíblia. Aqueles que se ajoelharem para beber. Aqui começa uma seleção de Deus. Deus diz assim: primeiro saem os medrosos. Ficam 22 mil. Aí Deus diz assim: vocês estão andando no deserto, aí de Israel, naquela parte do deserto, porque eu vou levar vocês para a batalha. Todos os homens saíram de uma tribo, saíram de tribos diferentes. Entenda aqui, entenda. A região, um calor terrível. Os homens estavam sedentos. Diga assim: os homens estavam sedentos. Sede é uma necessidade natural para mim e para você. Beleza? Ó a necessidade. Aí Deus diz assim: existem homens, como todos aí, têm necessidades. Agora vamos fazer uma seleção. Quando vocês chegarem na beira d'água, os que sedentos se ajoelharem, meu irmão, meterem ali a cara na água e começar a beber água, como se fosse a última coisa do mundo,
você vai separar esses. E aqueles que mesmo sedentos, precisando de água, eles vão ajoelhar, eles vão pegar a água na mão e vão levar à boca, ligado no que está acontecendo em tudo ao redor. Aquele que chegar, abaixar, padrão, pegou aqui pegou a água, tomou aqui, ó, vigiando, esse você bota de outro lado, porque são esses que você vai levar para a batalha. Quem começar a tomar água achando que é a última coisa da vida, ai, estou desesperado, ai, a minha necessidade, separa esse. Porque existe aqui o princípio da vigilância. Por isso que eu e você temos que entender necessidade vezes os princípios. As necessidades são reais, mas a minha e a sua vida são regidas pela palavra de Deus. Existe uma necessidade, a necessidade de recurso, a necessidade de empreender, a necessidade de tudo que eu tenho para pagar a dívida do banco, a necessidade que eu tenho. Irmão, para de olhar para a necessidade e vai olhar para o princípio. O princípio aqui era: vigia, porque o tempo é de guerra. Vigia, porque o tempo é de guerra. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi apenas de 300 homens. Nossa, 300 homens. Todos os demais se ajoelharam. Todos os demais acharam que a necessidade deles ali era a última coisa da vida. Precisavam tanto. Mas aí o Senhor começa a fazer uma seleção. O Senhor começa a mostrar quem realmente estava pronto para ir para aquela batalha. 21.700 homens vai tomar água como se não houvesse amanhã, meu irmão. Era a coisa mais importante da vida. Agora 300, mesmo tendo a necessidade de matar a sede, não perde o foco, querido. Que você seja um dos 300 nessa noite. Que você seja um daqueles que não perde o foco mediante as necessidades. Que você seja um que entende, que vive os princípios da palavra de Deus mediante tudo aquilo que o mundo está oferecendo. Que você seja aquele que vive por princípios divinos, mesmo diante de toda e qualquer circunstância. Entenda, princípios basilares para a nossa vida fazem toda a diferença. Princípio versus necessidade. Meu irmão, quem vive por princípio do reino de Deus, entende que primeiro vem a necessidade do reino. É muito forte isso, irmão. Tem gente que não está entendendo aí, não está vivendo. Não, meu irmão, primeiro Deus. Não é igreja, pelo amor de Deus, irmão. Não é igreja. Eu não trago essa palavra aqui porque a gente, meu irmão, como toda a organização administrativa no tempo de hoje, a gente precisa de recurso. Mas quem trouxe a gente até aqui nesses 34, 33, sei lá quantos anos, foi o Senhor. O meu papel aqui é trazer essa palavra para que você tenha uma vida mais abençoada ainda. Entendendo princípios do reino de Deus. Primeiro o reino, primeiro a missão do reino, primeiro as coisas do reino de Deus. Você está aqui, meu irmão, você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Deixa eu trazer aqui, deixa eu recapitular para você. O poder da oferta foi o primeiro. A oferta no altar é certeza de multiplicação. Necessidade versus princípios, né? Jamais coloque suas necessidades antes dos princípios. E agora, último ponto dessa palavra. Último ponto. Sim, o final da história. Deixa eu trazer logo aqui o final, para não fugir do contexto. O final da história, eu acredito que você já tem aí, se você não conhece, você já tem imaginado. Deus deu vitória a Israel com apenas 300 homens que entenderam princípios versus necessidades. Trouxe vitória para Israel e Israel foi liberto. Quem diz amém por isso? Esse é o final da história, que daqui a pouco a gente volta para ele. Pastor, está meio louco. Não, você está entendendo, irmão, amém? Quando o Senhor fala com Gideão e Gideão traz a oferta, e o Senhor recebe a oferta, Gideão, ele vai dar um nome ao Senhor. É o que está no capítulo 6, versículo 24. Ele vai dizer assim:
Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. Você pode dizer assim: o Senhor é paz? Era tempo de paz? Qual era o tempo? De guerra. Na minha visão, muito às vezes até desantenado, eu dizia assim: vai ser Jeová Sabaoth, o Senhor é o Senhor de guerra. Estava errado, irmão, estava certo. Não estava certo? Tempo não é de guerra? O Senhor não é de guerra? É. Mas, por que foi que Gideão disse assim: o altar vai ser o Senhor é paz? E foi logo depois que ele entrega a oferta. Ainda passaria o estágio de recrutar os homens, de separar os homens, de ir para a batalha. Agora, por que foi que antes Gideão disse assim: o altar é o Senhor é de paz? Sabe por quê, irmão? Porque muito antes da guerra ser travada, o Senhor já tinha entregue a provisão, o Senhor já tinha decretado a paz. Ainda era tempo de guerra, mas o Senhor já havia declarado a paz. Quem já pegou aqui? Quem já pegou aí? Olha, quem sabe ainda é um tempo de escassez, mas você já declara e já oferta como se fosse o tempo, sabe de quê? De abundância. Ainda hoje é o tempo que você pode chorar pelo seu filho, pelo seu marido, por sua esposa, pela sua casa, mas você ontem chorou, mas hoje você está declarando que amanhã é dia de alegria, amanhã é dia de contar bênção, amanhã é dia de declarar que o Senhor fez. O Senhor é Deus de paz, o Senhor é a paz. Em meio à guerra, o Senhor é a nossa paz. Em meio à necessidade, o Senhor é Jeová Jireh. A equipe do louvor cantou aqui alguma música, a primeira música da adoração, relacionada a Deus de provisão. Jeová Shalom, Yahvé Shalom, o Senhor é Deus de paz. Como alguém levanta um altar de paz em meio à batalha? Sabe por quê? Porque a atitude de Gideão em entregar uma oferta, em crer que Deus era realmente aquele que traria a paz. Querido, entenda bem, o altar do Senhor é a profecia onde você quer chegar e não onde você está. Quando você entrega uma oferta no altar, você está declarando uma profecia onde você quer chegar e não onde você está. Porque hoje é guerra. Porque hoje pode ser falta. Mas eu entendi o que o pastor pregou. É a oferta, aquilo que move meu coração, é aquilo que eu posso entregar ao Senhor. Não é onde eu estou, mas é onde o Senhor vai me levar. Trata-se disso, meu irmão. Se trata disso. É disso. O teu altar é a profecia que você quer chegar e não o lugar onde você está vivendo. Quem diz amém por isso? Se você começa, deixa eu trazer aqui mais só um ponto para juntar com esse último aí, do altar do Senhor, o Senhor é de paz. Eu não coloquei esse versículo porque eu tive essa revelação quando eu estava agora saindo hoje de casa, vindo para cá para a igreja. Em Juízes 6, abre a sua Bíblia, ou liga aí a sua Bíblia. Juízes 6, para você acompanhar aqui esse versículo. Juízes 6, versículo 24, diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. Ele deu esse nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abisreritas. Aí versículo 25, é esse versículo que eu quero. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho. Olha o detalhe do versículo: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Para aqui. Deus disse assim: você entregou. Agora, esse novilho, escute, essa carne que Gideão vai entregar, não era de um bezerro novo. Não era de um bezerro novo. Não era o primeiro, mas se você olhar, não, os primogênitos pertencem ao Senhor. Tem algo aqui para a minha vida e para a sua vida. Entenda bem. Deus disse assim: é o segundo. Porque o segundo tem exatamente quantos anos, irmãos?
Mas quantos anos era mesmo que era a opressão dos amalequitas contra os israelitas? Quantos anos eram? O que você quer entender? O que você entende com isso, irmão? Preste atenção. Muito antes de Israel passar toda a batalha, muito antes de Israel começar 7 anos ali, de sendo oprimido pelos midianitas, o Senhor já havia mandado a providência. A providência que seria aquele bezerro exatamente de quantos anos? 7, meu irmão. Já estava ali nas mãos da família de Gideão a oferta para começar ali o milagre, meu irmão. Já estava nas mãos, mas esperaram 7 anos. Foi 7 anos que eles esperaram. Mas o que importa é que o Senhor já tinha dado a provisão muito antes desse momento aqui de Gideão se encontrar com o anjo. O bezerro já estava esperando, tinha 7 anos. Tinha 7 anos. Não dava mais para ficar cevando o bezerro no pasto, que nada, irmão. Não tinha, quase que não tinha pasto. Estava na hora dele ser imolado e entregue ao Senhor. Irmão, depois disso houve livramento em Israel. Depois disso houve livramento. Sabe qual é a minha oração nessa noite? Que todos esses princípios passaram de forma tão simples e direta, e principalmente firmados na palavra de Deus, façam diferença na sua vida. Faça diferença. Não importa se a crise veio há 1 ano, há 4, há 5, há 7, há alguns meses, não importa. O que importa é que você entenda que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, já foi entregue na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O que importa é que o Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo, já havia sido separado por Deus. Sabe para quê? Porque todo o primeiro passo, toda mudança na nossa vida começa com Jesus. Começa com Jesus. É com Jesus. Ele foi o Cordeiro entregue, Ele foi o Cordeiro imolado, Ele é o Cordeiro de Deus que está nessa noite aqui em Espírito, como nos diz a palavra, para trazer paz, para trazer um novo tempo para a sua vida, para mudar, começar a transformar totalmente a sua mente, os princípios da palavra sejam aí arraigados no seu coração. Em nome de Jesus, entenda que a oferta tem o poder de mudar a sua história e a história da sua família. Você crê nessa palavra? Fique de pé para a gente adorar Jesus, fique de pé para a gente adorar o Senhor.